Olá, bem-vindo a mais um episódio do UnaCast. E hoje eu tenho a honra de receber aqui o Felipe, que é diretor de negócios da Com Dinheiro. Bem-vindo, Felipe. Cara, é um prazer participar aqui com vocês do UnaCast. Tive o prazer de receber você lá no Você com Dinheiro conosco. E agora venho retribuir a gentileza. Obrigada pela gentileza. O Felipe, além de diretor de negócios da Com Dinheiro, ele é professor de finanças do INSPER e da FIA. E está terminando o seu doutorado, Felipe. Depois você conta como é que você arranja tempo para fazer tudo isso em economia na USP. Exato. Uma carreira brilhante aí, multifacetada, né? Não, eu costumo dizer que eu sou um bichinho meio estranho. Geralmente dentro de finanças existem os acadêmicos e os práticos, né? E eu sempre gostei de brincar com essas pontes, né? E buscar o que a gente estava sentindo de dor no mercado, levar isso para a pesquisa acadêmica e formalizar. E existe a divisão entre finanças corporativas e investimentos, que eu passei a minha vida inteira também tentando derrubar essas barreiras, né? Eu gosto muito dessas pontes e a gente vai acabar conversando um pouquinho sobre essas pontes ao longo desse bate-papo também. Não, muito. E a gente se beneficia dessa sua curiosidade, né? Porque a Una é cliente da Com Dinheiro, né? A gente tem um ponto em comum que é levar informação para o investidor final, né? O mercado da Una é mais voltado para operações estruturadas, de project finance, mercado de infraestrutura, né? Que a gente atua fortemente. E vocês têm uma atuação muito forte com uma ampla base de produtos e investidores, né? Um histórico de 12 anos de atuação com o mercado, ou seja, em 12 anos esse mercado mudou demais, né? Esse mercado mudou demais, o perfil do investidor, e felizmente o investidor se tornou mais preparado e curioso, né? A gente tem muita interface com os investidores institucionais, a evolução entre RPPS, fundos de pensão, é incrível ao longo desse tempo, quanto esse mercado amadureceu, mas também dos investidores, pessoa física mesmo, né? Se a gente for considerar o mercado que existia em 2010, 2012, quando a gente começou a escrever lá o Hello World no Com Dinheiro, era um mercado em que investir era comprar o que estivesse disponível no banco que você tivesse conta, né? De lá para cá, as pessoas ainda investem com seus bancos, mas elas já sabem que não é simplesmente uma questão de quanto você aplica na poupança. As pessoas se perguntam o que é CDB, as pessoas encontram anúncios, né, na TV, na internet, falando sobre o percentual do CDI. Isso era inimaginável há 10 anos. Os profissionais do mercado mal sabiam que era CDI há 10 anos. E conseguir ver a evolução desse mercado e as pessoas buscando mais informações é, primeiro, gratificante, mas de um potencial singular para desenvolver o país como um todo. Porque o país se desenvolve a partir do seu mercado financeiro, né? Exato, né? Uma participação ativa dos indivíduos, não só das instituições, né? Exatamente. Conta um pouquinho como é que foi esse começo, 12 anos atrás, que se mescla aí um pouco com a história e o amadurecimento do mercado de capitais no Brasil. O que você enxergou de oportunidade há 12 anos, quando você entrou na Com Dinheiro? Onde você estava na tua carreira? Por que você achou que era interessante ir para um negócio de informação? É um posicionamento visionário, né, há 12 anos atrás, mas volta um pouquinho no Felipe de 2010 e 2012. Como é que você cheirou que ali tinha uma semente de um negócio muito grande nascendo? Eu vou contar uma história que até então só contava nos happy hours da empresa, né? De como é que... Assim que é bom. De como é que, de fato, as coisinhas, as sementes nasceram, né? Quando eu era muito novo ainda, e eu lembro que em alguns canais de notícia a gente passava junto com o disclaimer, com as principais chamadas, a gente passava embaixo valor de empresa, lucro e receita. E quando eu era ainda muito jovem, realmente era uma pequena, jovem criança ainda, eu via aqueles números e aquilo me intrigava. A relação de receita e valor das companhias, lucro e valor,
E, obviamente, eu não sabia, não fazia a menor ideia que isso se chamava análise por múltiplos na época. Mas aquilo ficava na minha cabeça. E eu começava a entender que, na época, digamos, 2005, 2006, grandes companhias listadas tinham como valor mais ou menos um ano de receita. Isso dava na casa de 10 vezes o lucro. Isso ficava na minha cabeça, esses dados me martelavam. E eu conhecia a Com Dinheiro, ela já existia como uma plataforma de apoio ao ensino, lá em 2011, 2012. Quando eu vi a primeira vez a plataforma como ela era na época, eu comecei a ficar curioso e buscava esses dados, justamente. Falei, olha, mas como é que está hoje, né? Quanto vale tal empresa que eu gosto de acompanhar? Olha, isso aqui tem, essa empresa tem. Quanto vale Pão de Açúcar? Quanto vale Lojas Americanas? Qual é o lucro de Lojas Americanas, de Pão de Açúcar? Eu ia brincando com aquilo. E o fundador da Com Dinheiro foi meu professor na graduação. E eu conversava com ele justamente desses temas. E um dia ele me chamou, tinha terminado a prova na época, entreguei a prova, ele olhou para mim e falou, poxa, você tá buscando emprego, etc. Na época eu já tinha empreendido, e eu já tinha feito uma saída da empresa que eu tinha investido, e eu estava procurando alguma coisa que me contextualizasse dentro dessa carreira de administração, que era a minha graduação à época. E eu falei, olha, estou procurando alguma coisa, sim, tô olhando as possibilidades de mercado, não é urgente, mas... E ele me falou, olha, eu preciso de um head de equities. Você não quer vir para cá? Eu tinha 19 anos na época. Era uma experiência meio estranha, porque poucas pessoas dentro naquela faixa etária tinham tido experiência com gestão em outros pontos. E ao mesmo tempo eu tinha na mesa, eu ia ser head de equities lá, eu ia ser estagiário em uma multinacional para começar do começo da carreira. Falei, poxa, isso aqui me parece uma oportunidade interessante. Vamos entrar. E aí, na minha cabeça, era um mar de dados que eu ia poder continuar brincando à vontade. E a gente começou a criar o que veio a ser aquela plataforma de ações da Com Dinheiro. E aí você conseguir montar screeners e olhar quanto cada empresa paga de dividendo. O pessoal que está vendo a gente agora talvez não saiba, mas antigamente esses dados não eram eletrônicos. A gente abria o jornal BDI e registrava na plataforma o PDF no final do dia, quanto cada empresa tinha pago de provento naquele dia. E aí a gente foi sistematizando isso, como transformar isso em um modelo automático que ajudasse, apoiasse na tomada de decisão. Nessa época você acabava decorando quanto cada empresa tinha de payout uma a uma, assim, era uma coisa ainda bastante artesanal, mas que me cedia a oportunidade de conversar, ainda muito jovem, com grandes players do mercado, conversar com o BTG sobre como é o melhor jeito de fazer um ajuste sobre subscrição. O que representa o valor da subscrição do mercado de fato. E a gente foi desenvolvendo projetos cada vez maiores. Eu tinha muito contato já com a academia nessa época. Então eu conversava com os pesquisadores, que tipo de dado eles gostariam de ter para pesquisar corretamente. E a gente foi puxar dados sobre governança, quanto ganha o diretor de cada empresa, quanto cada controlador tem do capital da companhia. A gente foi buscar esses dados para atender o mercado. Então, cada lugar que a gente ia, alguém falava, poxa, com dinheiro seria legal ter esse tipo de dado. Seria legal ter dado de fundos, de carteira, de renda fixa. E a gente foi construindo o que virou a ser essa plataforma a partir dos insights do mercado. E isso também contribuiu para o meu ensejo acadêmico, né? Minha dissertação de mestrado foi em governança corporativa, porque eu conversava lá com o pessoal, a Patrícia Bortolom, se escutar a gente, por causa dela, que quando a gente ia lá buscar os dados de governança, eu tive o ensejo de falar, não, quero pesquisar mais sobre esse tipo de informação. E a gente começou a ir construindo os dados e cada vez mais olhando que o valor não estava no dado divulgado e aberto. Esse dado regulado é excelente no Brasil, obrigado CVM, mas não é tudo. É que tipo de insight você cria a partir desses dados. E a gente começou a ver que enquanto a gente tinha um mercado buscando em que empresas de finanças queriam ser de tecnologia, nós éramos uma empresa de tecnologia que entendia de finanças para atender esse tipo
de demanda. E aí a gente foi juntando essas pecinhas. Desde poder fornecer aos multifamily offices, o Wealths, o relatório consolidado. Olha o tipo de problema que começa, né? Olha, eu tenho uma conta no Credit Suisse, uma Citibank, uma no Deutsche e uma aqui no Brasil, do Itaú. Eu preciso consolidar para saber quanto a família tem de patrimônio. Então vamos colocar isso numa plataforma. Então a gente foi resolver esse problema. Cada passo desse que a gente dava, a gente ia trazendo um pouco de inteligência do que conhecia do mercado para tampar essas lacunas. E foi crescendo, desenvolvendo e criando novos insights. E a gente tinha o ímpeto de colocar esse tipo de visão no Brasil como uma referência. Nós somos uma referência transacional no mundo, né? A gente tinha TED, DOC, quando não se pensava em fazer uma transferência instantânea lá fora. Agora a gente tem o Pix, que é mais instantâneo ainda, né? E gratuito. E gratuito. Espalhado para todo o sistema brasileiro de pagamentos, né? Como meio de pagamento mais eficiente, né? Exatamente. Então, por que não ser essa referência também em investimentos? Né? Então, como a gente pode quebrar essas barreiras? Em 2022, a gente foi conversando com alguns players e acabou se juntando a partir do grupo Nelogica para ser essa plataforma, um principal hub, primeiro no Brasil, em geração de tecnologia para transações e investimentos, mas espera-se que o principal fornecedor de tecnologia para investimentos no mundo. E qual que é o nosso norte hoje a partir dessa mudança no mercado? Cada vez mais o investidor toma suas decisões a partir desses dados e informações. Como a gente vai dar os braços mecânicos para tornar esse mercado de investimentos, mantê-lo pessoal, mas dar insumos para que esses profissionais de mercado tomem decisões baseadas numa quantidade maior de dados, com mais embasamento no mesmo tempo, ou em menos tempo. E ele consiga atuar com o seu cliente, entender o cliente, entender o perfil, entender as necessidades, as demandas, os anseios do cliente. E a partir dessa absorção, né, humana do cliente dele, ele vai lá e olha, tomar a decisão do ponto de vista quantitativo fica fácil. Ele vai olhar um painel e falar, olha, é isso que eu preciso, e entrega para o cliente o melhor serviço. E naturalmente a gente ainda vai passar bastante de como esse mercado evoluiu nos últimos anos ao longo da conversa também, mas isso é uma pinceladinha inicial. Agora, você está mirando um movimento de desintermediação no final do dia, provendo tecnologia para assessores financeiros e fundos de todos os portes. Olha, você está olhando esse movimento acontecendo agora? Essa é a oportunidade que vocês estão mirando? Poxa, eu vejo muito... A gente está discutindo bastante hoje sobre AI, né? Mas quando a gente retroage e fala sobre... Você é economista e deve gostar bastante dos modelos de regressão múltipla, linear ou não também. Mas a realidade é que poucos campos de gestão têm a quantidade de dados que a gente tem em finanças. O que é uma maravilha para a gente aproveitar a vanguarda desses movimentos. E existe sim um processo de desintermediação, mas não só. Os próprios bancos estão se reinventando e usando a tecnologia para fornecer insights, dados. Eu posso contar um pouquinho dos projetos que a gente tem visto. Uma das grandes forças motrizes que a gente tem olhado no mercado hoje é como a gente pode usar essa grande massa de dados dos clientes para que eles tenham, de maneira cada vez mais natural, um serviço cada vez melhor. Então, existe sim o apoio ao assessor financeiro, essa desintermediação, levar a tecnologia para que esses profissionais sejam tão fortes na conversa com o cliente quanto eram as instituições financeiras em conglomerados no passado, mas a gente tem grandes bancos que hoje estão olhando para a carteira dos clientes pensando, poxa, como eu posso
automatizar os insights aqui. A gente tem um projeto que a gente sempre conversa com esses bancos, grandes players. E olha, a gente tem olhado, vocês têm acesso à carteira desses clientes. Você sabe o que cada cliente tem de posição. Por que a gente não começa a automatizar os triggers de investimento? Por exemplo, a Lara, em 2021, pré-eleições, 2022 pré-eleições, gosta de petróleo. Não estou dizendo que você gosta de petróleo, mas exemplo hipotético. E gostaria de investir em Petrobras. Mas, em Petrobras sendo uma empresa com grande participação estatal, a gente não sabe o quanto uma eleição pode afetar no resultado dela. Para cima ou para baixo. Você gostaria de estar exposta ao ganho, mas não gostaria de estar exposta à perda. Você, Lara, conhece. O mercado poderia montar uma estrutura de renda fixa com derivativos. Você compra renda fixa pós, mais uma opção de compra. Você fica exposta a ganho e se protege da perda. Mas quantos investidores, pessoa física, sozinhos montariam uma operação, né? E, no mínimo, se essa operação vem pronta, ela não vai atender todo mundo. Mas imagina o potencial que eu tenho de, a partir das carteiras que eu já tenho existentes do meu cliente, sugerir estruturas, eventualmente mais sofisticadas, mas personalizadas para cada carteira, a partir desses insights. E aí eu simplesmente sugiro, olha, você entra no aplicativo do banco, poxa, você tem essa posição em Petrobras, você não quer trocar ela por uma estrutura de renda fixa, mais derivativos, que te oferece o ganho, mas te protege da perda nessas circunstâncias. Isso hoje é muito possível a partir do tipo de tecnologia que a gente desenvolve. Mas dá uma escala a esse tipo de consultoria de investimentos que era completamente inimaginável há 10 anos. Onde você precisava de um grande especialista numa mesa, fazendo cliente a cliente quando o cliente pedia. Agora imagina você levar isso para a massa de um banco que tenha 2 milhões, 4 milhões de clientes, você poder gerar esses insights e aparecer como uma push notification no aplicativo do seu celular. Que é um pouco o movimento de banco também virando uma plataforma aberta, né? Exatamente. Que há 12 anos atrás, quando a Com Dinheiro, né, começou, quando você entrou na Com Dinheiro, era o investidor, ia lá, escolhia o produto que era a gestão do banco, né? Exato. Você tinha uma listinha de fundos, melhor das hipóteses, categorizado ali, né? Risco macroeconômico, multimercado, ações, né? Uma massa da poupança ainda, né? Investidor investindo em poupança. Ou CDB, né? Quando muito. E agora os bancos têm multigestores, né? Que não são gestores só de banco, e agora um passo além, né? A plataforma aberta onde o seu saldo bancário, o Nubank mostra lá o seu saldo bancário no Nubank, e olha, em outros bancos essa posição, e a mesma coisa em investimento, né? O Open Finance permitindo aí o cruzamento de informações de várias instituições para produzir, isso, quase que behavioral finance, né? Comportamento de investidor e resposta, né? Você foi cirúrgica. É behavior. É entender o investidor como um consumidor. É beber lá na literatura de consumo, mas para ajudar a entender como o investidor, que é um ser humano, toma de fato suas decisões de investimento. Porque é mentira que ele quer maximizar retorno. É mentira que ele quer aplicar de maneira estritamente racional. Quer dizer, até é racional, só que é um racional diferente. Não é o racional do Markowitz da década de 50, não dizendo que isso não seja útil, muito útil, mas existem outros tipos de racionalidade do investidor. A mudança do mercado, você estava comentando, a gente puxou um dado que inclusive tá lá na minha tese também, que há 12 anos
o percentual da indústria de fundos que era captada via conta e ordem era de 0,5%. E os fundos de varejo captados via banco, 5% do total do PL dos fundos. Hoje, os dois estão equilibrados na casa de 7%. Né? Então veja que foi um crescimento estrondoso da captação via conta e ordem, que são essas captações diretas. Hoje em dia, entender como esse processo de decisão faz diferença e muda a dinâmica do crescimento dos gestores. Você não precisa mais, como gestor, surgir para oferecer seu fundo ao multifundos do banco. Você pode começar seu fundo pensando no que o investidor final quer receber. Isso vai dando uma transparência, uma nova dinâmica para o mercado, em que todo mundo tem espaço para ganhar. O banco, talvez ele capte menos com a taxa de administração do fundo, multifundos dele. Mas ele vai ganhar com novas operações de tesouraria, com novas estruturações de ativos. Mas não vai deixar de ganhar dinheiro ali. Você só vai tirar atritos de onde não precisaria mais. Você não precisa ter redundâncias na criação, você não precisa trazer equipe de criação de fundo para dentro. Essas gestoras podem ser independentes, competir entre si, a própria competição melhorar o mercado. Um dos primeiros grandes projetos que eu trabalhei lá com o dinheiro em termos de automatização de investimentos foi para uma grande seguradora de um banco. Quando abriu-se a portabilidade de fundos de previdência, eles perdiam muita por portabilidade pelo simples processo de que quando você chegava, um cliente é do banco, ele recebe uma oferta de outra gestora de previdência. Poxa, esse cliente pedia para o gerente, olha, eu recebi essa oferta, eu não queria mudar, mas eles estão melhores do que você consegue alguma coisa melhor para me manter aqui no banco? O gerente tinha que mandar essa solicitação para a sucursal, que ia mandar para a matriz, que ia pegar a carteira, pegar a lâmina do fundo lá impressa, mandar via malote para a sucursal, mandar via malote para a agência, para aí o gerente poder conversar com o cliente, marcar uma reunião com o cliente, para mostrar a rentabilidade de um outro fundo alternativo. Esse processo leva 15 dias. Em 15 dias o cliente já foi para outra instituição. Nosso primeiro grande processo foi: vamos automatizar. Caiu lá no Ebanks um pedido de portabilidade, bate aqui, vê quais fundos você tem melhores e já entrega para o cliente a lâmina instantaneamente. Puxa, reduziu em 70%, 80% os pedidos de portabilidade. Isso era e-mail, né? Era e-mail. Não era nem portal. Não era né? portal, não existia portal ainda. Quando a gente criou o primeiro portal que era integrado com o sistema do banco, era um caos, porque o pessoal não sabia o que era aquilo. E eles ligavam no banco para perguntar o que era com dinheiro. Mas imagina que 10 anos, bom, você conhece os terminais que tinham no mercado. Há 10 anos você pagava o terminal por unidade em dólar, um terminal que você colocava na mesa. Não dava para ter um terminal em cada agência de banco. O banco ia falir pagando terminal. Agora você conseguir capilarizar essa informação via internet, muda a dinâmica primeiro do profissional e depois do cliente, que ele sabe que ele pode exigir. Porque você tem o aprendizado do cliente que acontece no momento seguinte, aí, opa, eu tenho acesso a todas essas informações, então o meu assessor ele precisa me trazer o mundo processado, senão você cria, né, uma necessidade de robustez maior desse assessor financeiro, né? Exato. E aí ele precisa de ferramenta. Então, no final do dia, vocês também estão dando mais parrudez, né, para esse assessor financeiro independente, né? Exatamente. Quando a gente começou o projeto que você participou, você com o dinheiro, quando a gente busca transmitir educação financeira, é muito natural para a gente que quanto mais educado for o mercado, mais eles vão demandar dados e nosso negócio cresce. Então eu quero clientes exigentes, eu quero assessores exigentes, eu quero plataformas exigentes. Você sabe o que você precisa avançar em desenvolvimento, né? Exatamente. Quanto mais os gestores forem chatos e eles quiserem criar novos fundos cada vez mais sofisticados, mais eles vão usar com dinheiro. Então eu fico muito feliz por isso.
Felipe, agora, esse é um processo que retroalimenta a desintermediação, né? E, por outro lado, então você tem dados dando força para esse assessor independente, que é um vetor de desintermediação, e você tem um outro vetor acontecendo, né, no momento atual, que é tokenização, que é a tecnologia mudando a forma em que as transações acontecem, né? Exato. Esse ferramental. Qual o potencial, na tua visão? Se é que já dá para ter uma visão de transformação com a implantação sistêmica de tokenização na indústria financeira. É incrível pensar que há 25 anos não existia negociação eletrônica na Bolsa. Muito pouco tempo, né? Exato. Existem profissionais que estão no mercado e viveram um período que para você negociar qualquer ação, eu não estou falando que o Brasil está atrasado, no mundo. No mundo, é. Você tinha que ir fisicamente negociar o papel. Você recebia a ordem de compra do cliente e colocava numa caixinha embaixo de sua gaveta. Veja o quanto o capital consegue fluir melhor por negociação eletrônica. Agora, a gente ainda precisa registrar, você vai fazer uma oferta pública, você conhece bem, você ainda precisa ir lá na CVM com documentações físicas, fazer um anúncio ao mercado. Você escreve um documento, deixa ele público. Roadshow, para quem não conhece o formato, você vai fisicamente nas gestoras conversar sobre aquele papel, para ver se tem apetite para aquele papel. Poxa, o mercado secundário se desenvolve sozinho, será que a gente não conseguiria deixar tudo isso mais fluido? E eu acho que buscar outras formas de registro vai, antes de mais nada, antes de pensar em outros formatos de moeda, digamos, ter uma forma mais fácil de transacionar os ativos, os valores imobiliários que já são existentes. A gente conseguir colocar uma debenture registrada via token que consiga ser negociada em distintas plataformas e a gente consiga trocar isso de maneira cada vez mais líquida, sem restrições de horário e tornar toda essa emissão muito mais barata. A desintermediação já foi um grande degrau para a redução de custos entre os participantes. Se a gente conseguir diminuir os custos de emissão e de registro, vai ser um novo degrau. E eu vou te contar outra história. Você vai ficando velho, você fica contando as histórias antigas. Mas quando eu estava na graduação, em administração, você tem 8 áreas. A administração é um curso meio maluco. Você tem 8 áreas distintas de concentração. Marketing, operações, recursos humanos, né? Gestão de pessoas, finanças, tecnologia da informação, economia das organizações, administração em geral e métodos quantitativos. Então são 8 bichos diferentes. Eu olhava tudo aquilo e falava, eu trabalharia com qualquer coisa de administração, exceto tecnologia e finanças. O resto, eu aceitaria qualquer coisa. Você acertou bem. É incrível. Mas por que eu fui trabalhar com finanças? Primeiro porque o preconceito. Inclusive, jovens pessoas que estejam buscando sua posição e tenham um pouco de preconceito no mercado financeiro, vou compartilhar o meu e, eventualmente, desmistificar um pouco disso. Eu olhava o mercado financeiro como um Robin Hood às avessas. Eu tiro o dinheiro dos pobres para dar para os mais ricos. Isso era uma coisa que não entrava na minha cabeça. Por que eu vou dormir e acordar buscando uma forma de tirar dinheiro de pessoas que têm menos dinheiro para passar para pessoas que têm mais dinheiro? E numa aula de macroeconomia, isso não tinha nada a ver, me caiu a ficha de quanto errado eu estava. O mercado financeiro viabiliza projetos, né? Traz justamente a valor presente valores futuros. E isso viabiliza projetos. O fundador da Com Dinheiro, que foi meu sócio e meu professor, Rafael Pasquarelli, me falava que só tem 2 coisas que nunca podem roubar de você a sua vida: conhecimento e conhecimento. Então, o que você aprende não vai ser roubado de você. E quem você conhece e como você conhece não vai ser roubado de você. E esse é um ensinamento muito importante, né? Sem dúvidas. Eu complemento com... Existem 2 formas de mudar a história de um país: produtividade e produtividade.
Você pode mudar a produtividade com a educação. Pessoas mais qualificadas vão gerar mais riqueza. E você pode mudar a produtividade com capital. Então, Foi aí que você percebeu que o mercado financeiro, na verdade, viabiliza desenvolvimento, empregos e... E rápido. Né? Educação leva 1 ou 2 gerações. Reduzir o custo de intermediação viabiliza projetos para hoje. Isso é muito transformacional na história de um país. Não, sem dúvida. Eu acho que é o que a gente tem visto numa velocidade exponencial no Brasil é, de fato, um papel de grandes instituições reguladoras facilitando essa transformação e esse ganho de eficiência do mercado financeiro, né? Então, você citou o Pix, que é um case mundial de meio de pagamento onde a gente vê até o comércio informal, né? O ambulante vendendo ali na praia com Pix. Né? Exato. Vendendo no semáforo, né? Com Pix. Tamanho alcance. Né? E a democratização é a bancarização de uma população que não entrava numa agência bancária para, né, ser, através do mercado financeiro, através de uma transação bancária, um meio de pagamento. E eu concordo contigo também que esse próximo degrau do barateamento, né, ou da busca da eficiência na transação, na estruturação, a próxima fronteira, talvez, aí do ganho de eficiência, né? Tanto do ponto de vista de padronização, quanto do ponto de vista de formalização dessas operações, né? Exato. Hoje, apesar do próprio evento do Covid ter facilitado a formalização por meio digital, que foi um pouco... Assinatura digital. A assinatura digital, registros em cartórios, né, por meio digital, mas a gente ainda tem uma burocracia associada à formalização, que é cara, né? E uma falta de padrão também, né? Então, são páginas e páginas, centenas de páginas para formalizar uma operação de crédito que depois vai para a gaveta, né? Uma das frentes de trabalho aqui da UNA, inclusive um produto que a gente tem aqui, que é um produto de cogestão de carteira de crédito, que é em cima do monitoramento daquelas obrigações das centenas de páginas de uma operação refletidas em processos de governança e como é que isso se reflete em fatores de risco de um projeto. Ou seja, o trabalho ainda, né, para se fazer esse acompanhamento, ele é um trabalho ativo, que você demanda um esforço para acompanhar, justamente porque é complexo para dentro das empresas transformarem todas essas cláusulas negociadas em ações concretas. Isso toma tanta energia no momento da estruturação de uma operação que deve se evaporar nos próximos anos através da padronização dessas operações, né? E do que espera-se que o mercado ganhe mais eficiência. E aí talvez o investidor até fique mais confortável em correr mais risco, né? Exato. Você vai poder acompanhar seu risco de perto. Os riscos estão lá para serem gerenciados. Exato. E hoje em dia, quanto o investidor pessoa física compra uma debênture, quanto ele está acompanhando a companhia de perto? Né? Quanto mais a gente conseguir... Imagina quando a gente tiver isso num token, e você transaciona o token, automaticamente você já sabe na carteira de quem está... Quando você lançar um fato relevante, automaticamente vai chegar para essa pessoa. Você não tem que ter uma equipe ali acompanhando, tá com quem agora, fazendo a custódia desse ativo. Imagina o potencial que isso vai ter para levar transparência para esses mercados, né? E uma necessidade de comunicação com o investidor final, né? Exato. Voltando para a sua tese de mestrado, né, de governança, né, o que você observou aí de melhores práticas de governança evoluindo, mirando esse investidor final, que vai ser cada vez mais importante, essa comunicação direta, né, desse investidor final com o emissor de ações ou de dívida, né? Você vê uma evolução com a mesma dinâmica que a tecnologia está transformando essa relação do emissor com o investidor também refletindo em governança, em melhores práticas dentro das empresas, ou a gente ainda está engatinhando? Não, sem dúvidas. Governança passa por transparência. Hoje a gente tem casos, não gosto de citar nominalmente, mas o investidor
pode acompanhar e se lembrar de empresas que eram públicas, eram das principais negociadas em bolsa, cujo diretor estatutário não tinha ainda se formado na graduação. Puxa, ele pode ser um gênio, né? Pode ser um gênio. Mas ele também não tinha nenhuma outra experiência profissional anterior, além das empresas do próprio grupo. Depois, a empresa veio basicamente se dissolver. Mas será que os investidores que compravam aquela ação tinham consciência do que eles estavam comprando? Hoje, esse dado é aberto. Isso ajuda que seja via própria imprensa, acompanhe esses ativos e levante essas bolas, sejam os investidores minoritários, e aí tem um fator fundamental, que é o papel dos institucionais, que eles têm capital e têm profissionais para acompanhar. Você fala, puxa, mas o que tem a ver o investidor institucional com a pessoa física tendo mais governança? Simples. O investidor institucional, o fundo de private equity, o fundo líquido mesmo, quando ele tem um determinado percentual relevante da companhia, ele tem força eventualmente de colocar uma cadeira no conselho para colocar as discussões em pauta e vai dando voz ao minoritário. Então, estruturas que caminhem para justamente esses institucionais jogarem do lado minoritário, auxiliando na regulação do controlador da companhia, isso pensando em equity, mas em dívida, são os institucionais ajudando a dar voz aos minoritários diante da gestão da companhia, vira uma força de equilíbrio tremenda. Que quando a gente só tem os minoritários difusos, às vezes algumas coisas simplesmente passam. Vocês não estão conversando, vocês não estão indo lá em conjunto se organizar. Se existir esse minoritário forte, muda bastante da dinâmica, é um caminho que a gente tem visto globalmente. Muitas empresas listadas sendo compradas em pedaços importantes por fundos de private equity para fazer esse ajuste fino da gestão. Então, essa soma de informações ao público para que os minoritários tenham acesso aos possíveis problemas e a voz vinda dos investidores institucionais como minoritário também, mas um minoritário forte dentro da estrutura, elevam extremamente o potencial de governança da companhia. Você vem esse poder moderador. Coisas que a gente viu no passado, justamente composições de diretorias ultra incentivadas a cometer eventuais deslizes de gestão para garantir o seu bônus e assim por diante. Não estou falando que o controlador faz isso de propósito, mas o controlador é um só. Ele está olhando a meta dele, que é fazer a empresa crescer. Ter esse diretor de compliance, que é o minoritário forte, ajuda a segurar a casa. Eu acho que muitos desses problemas tendem a serem reduzidos ao longo do tempo, justamente por esse poder moderador, que é a composição da informação pública com o minoritário forte do lado dos demais minoritários. E você não vamos... Sei que você não quer citar nenhum nome aqui, mas a gente tem uma grande varejista, que é um caso recente, que deu errado do ponto de vista de governança, porque ali tinha institucional relevante, acionista de referência, que poderia dar muitos minoritários bem representados, né? Do ponto de vista de práticas de governança, é possível, na tua visão, já identificar, olha, aqui teve uma falha, ou é difícil pegar um caso de fraude? Eu acho que tem dois pontos. Não sei se é a mesma companhia que você está falando, mas eu me lembro de uma grande varejista também, que quando saiu o modelo, eu sentei numa sala com alguns outros financistas muito mais experientes que eu. Vamos tentar achar no balanço aonde estava escondido esse dinheiro. Porque as contas precisam fechar. Você precisa maquiar, mas você precisa maquiar bem.
não tinha nenhum sinal. A empresa estava muito alavancada. A operação era estranho como... Isso é um sinal interessantíssimo. Você tem uma empresa que ela recorrentemente dá um pouquinho de lucro, acha estranho. Porque uma empresa não costuma dar pouco lucro. Ela dá muito, ela dá prejuízo. Às vezes ela dá prejuízo por questões pontuais de mercado. Mas ela, recorrentemente, ela consegue crescer, fazer aquela manobra para só ficar no azul. Desconfie. Tudo que é muito religioso, porque o mundo não é assim. A gente teve pandemia, teve volta de pandemia. Como é que uma empresa varejista parece um relógio na hora de entregar o resultado? Esse era o sinal. E eu conheço casas muito boas de crédito que esse foi o sinal que fez com que elas tirassem o pé. Mas encontrar fraude, ainda mais, foi muito bem feito, o pessoal era muito fraude muito sofisticada. Que envolve... impossível de ver. Mas onde é que eu acho que está o erro ali? É uma soma de 2 fatores. Primeiro, cachorro de muito dono morre de fome. A gente tinha vários institucionais igualmente grandes, igual os fornecedores. Pode ver que nesse caso teve fornecedor. Como é que um fornecedor olhava o balanço da sua compradora? Ela, sei lá, devia 7 bi para você e declara que deve 8 bi para fornecedores. Você tem 90% da dívida. Tá errado. Só que eles são sérios, não vão estar fazendo nada de errado. Não, vai lá investigar. Do ponto de vista dos investidores, tinha um monte de gente com poucos % da companhia e da dívida. Aí eu venho equilíbrio de não ter o dono, né? Exato. Você não tinha o líder dos credores ou o líder na governança, né? Aí, na minha dissertação de mestrado, justamente, você precisa de um sujeito que tenha 20% do capital. Esse cara puxa. Se tem 20 sujeitos com 1%, um vai deixar para o outro. Mas essa é uma fragilidade, então, da True Corporation? Porque você tá pondo um foco na True Corporation. Pessoal, cuidado com a True Corporation, que dá um resultado muito previsível, sem estresse, porque é difícil esse business existir. Quem é o dono de Apple hoje? Eu falei que eu ia falar nomes prontos. Mas os 2 maiores acionistas de Apple hoje são fundos passivos. Quem vai levantar a mão e falar, pessoal, a gente precisa agora olhar, sei lá, carros elétricos, essa vai ser a próxima fonte de geração de dados? Não tem ninguém. A direção, um diretor executivo, já tive em cadeira executiva, você tá lá para executar. Alguém precisa falar para que serve a empresa. Você não está lá para dizer para que serve a empresa, você está lá para entregar. Isso parece óbvio, mas para muitas companhias não é. A True Corporation não tem norte. E aí você fica refém do management. Você fica refém do management. Pode ser um management fantástico, Microsoft. Sim. Mas pode ter certeza que o dia que a Microsoft pisasse fora da linha, o Bill ia sair do retiro dele e lá ver o que está acontecendo. Ele ainda não é um exemplo muito feio, não é 100% corporation ainda. Lá o dono aparece de vez em quando. Mas pode ter um management fantástico? Pode, mas ainda assim ele vai estar lá para executar. O quê? Se você não sabe responder essa pergunta, você vai estar otimizando o micro dia a dia, sem norte estratégico. O investidor fica passageiro, né? Acho que o teu ponto é, o investidor deveria estar atento quando ele é passageiro ou quando tem uma diretriz clara, né? E talvez nesse caso da varejista, todos os investidores eram passageiros. Todos os investidores eram passageiros, inclusive os acionistas de referência. Eles não estavam mais lá. Eu tenho certeza que, assumindo que eles não sabiam do que estava acontecendo, hoje eles vão para a cama e dormem mal à noite pensando, puxa, eu estava no negócio e eu não estava olhando de perto. Eu vi uma reflexão de um dos acionistas na Brasil Conference esse ano, em que ele estava fazendo exatamente essa reflexão de o quanto ficar refém de um management que está lá há muito tempo e não oxigena é um risco para o acionista, né? Um pouco, nesse caso específico,
teve ausência dessa oxigenação também como um fator reforçador de que uma true corporation depende do management. Se o management não roda e tem um vício no processo, esse vício se perpetua por muito tempo, né? Então é uma fragilidade importante. Agora, pensando no momento, né, que a gente está de uma construção dessas grandes bases de dados, com dinheiro se beneficia dessa indústria, né? E o poder de dados abertos, né, levando informação direto para o investidor final, vai ficar cada vez mais difícil perpetuar casos por muitos anos, né, de fraude, sem que as evidências apareçam, porque esse exercício que vocês fizeram no dia seguinte, de deixa eu olhar o balanço, virou um marcador, virou um indicador que vocês vão levantar agora uma bandeira quando uma empresa ficar muito redondinha, inclusive quando todo o setor cai. Opa, tem alguma coisa estranha. Exatamente. Imagina que a gente fez um outro estudo que foi quem mais era concentrado em Americanas. E a gente descobriu que tinha um fundo que tinha 7% em Americanas. Era um fundo master, não era investido direto por cotistas. Mas ele tinha 7% em Americanas. Só tem um detalhe. Era um CDB de Americanas. Americanas não pode emitir CDB. O gestor do fundo ligou pra gente e falou, olha, é o CDB... porque, na verdade, a gente emitiu o CDB com o banco e esse CDB era lastreado nas contas com Americanas. Por isso que a melhor forma que a gente tinha de registrar era um CDB que corria risco Americanas. Poxa, mas imagina como fica isso dentro dos registros da companhia. Então, esses são outros pontos de alerta. Isso que aconteceu é especialmente curioso ter acontecido desse jeito no Brasil. É especialmente difícil fazer aqui. Uma coisa que você comentou sobre como a visibilidade dos dados vai matando esses esquemas. O que aconteceu com o Bernie Madoff lá, o esquema Ponzi, 70, o número exorbitante, nunca aconteceria no Brasil. Porque aqui no Brasil você precisa divulgar todas as suas posições CNPJ do fundo que você investe. Não existiria essa de você, como um fundo hedge fund, alocar nominalmente numa pessoa e registrar lá operações outras. Não. A CVM exige que você reporte todas as posições. No mercado americano você reporta as 10 maiores posições. Você reporta trimestralmente as posições. Isso que aconteceu lá, com o nível de regulação que a gente tem no Brasil, seria impossível de acontecer. Então, o que aconteceu com essa varejista precisou de um nível de sofisticação tremendo para conseguir sobreviver da forma que sobreviveu. Então já é mais difícil, justamente pela visibilidade que felizmente a gente tem desses dados regulatórios. E naturalmente o pessoal da CVM, o Banco Central para os bancos, tem feito um trabalho muito, muito interessante, muito sólido, muito firme em evoluir tudo isso, para que cada vez mais seja difícil ter esse tipo de fraude, consequentemente o mercado seja mais confiável para o investidor. Eu acho que teve a fragilidade nesse caso das cartas de circularização, que era uma gray area de essa operação é declarada ou não, mas que acabou envolvendo um pouco desse raciocínio que você trouxe do fornecedor, né? Bom, eu tenho 7 bi exposto com ele e a conta dele fornecedor é 8 bi. O mesmo raciocínio poderia ser feito pelas instituições financeiras. Se eu tenho aqui na minha conta Clean, que não estou declarando um endividamento e o tamanho que ele está declarando, será que ser feita uma extrapolação do que os outros bancos talvez não estivessem declarando? Mas a estrutura acionária que hoje, né, você está trazendo esse ponto, assim, bom, talvez essa fosse uma grande fragilidade, né, do cachorro que tem muitos donos, quem é o dono, mas que criava um cenário quase que perfeito para ser a prova de bala e, por outro lado, criava um ambiente em que o
os executivos tinham muito mais poder do que o mercado acreditava que eles de fato teriam, né? Exatamente. Aí, e sem dúvida vira um aprendizado, né? Eu acho que, voltando aqui um pouco pro nosso ponto aqui desse episódio, que é o poder dos dados abertos e você, do dado, levar a decisão de negócio, né, se alimentar de um caso desse, com certeza criou novos indicadores, como você bem colocou aqui, não só para com dinheiro, mas os bancos estão revisando seus processos, os reguladores estão revisando seus processos também, porque é um turmoil, né, desse porte que acaba trazendo uma repercussão para não só o mercado brasileiro, mas também fora, porque era uma empresa que fazia operações internacionais, né? Sem dúvida. Que leva a um amadurecimento. E aí, para não dizer que a gente tem resposta de tudo, ficar aqui dizendo... Não, tem uma coisa que hoje eu não sei como resolver, que é justamente a atuação da auditoria independente. O mercado se constrói de uma forma bastante curiosa, que a auditoria tem como cliente a empresa que ela audita. E a empresa que ela audita quer pagar o mínimo possível. E você acaba construindo uma linha de incentivos. Na mesma época dessa varejista, teve um banco auditado pela mesma auditoria, teve problemas gravíssimos lá fora que acabou com a extinção do banco. Por uma precificação equivocada de um ativo dentro do balanço. Você tem casos em que a auditoria leva assim como consultorias, esse o mercado de serviços corporativos, aparece esse problema recorrentemente. O sócio sênior vai na primeira reunião para vender, o gerente vai na segunda reunião para entender o projeto, e você termina a auditoria só com estagiários e analistas júniores, porque é mais barato montar a estrutura assim. A empresa quer que seja mais barato. Só que o analista júnior não ia questionar a circularização dos 2 maiores bancos do Brasil contra uma das 2 maiores varejistas do Brasil. Não vai. Ele vai. Todo mundo assumindo que o trabalho já foi feito. E você está trazendo um ponto que é o quanto os processos dessas empresas de auditoria, e aí eu vou fazer uma extensão, né, às empresas de rating também, porque a gente está falando de risco aqui no final do dia, conseguem capturar através dos seus processos que estão embasados na economia, que não é uma economia de dado aberto, mas uma economia baseada em reporte de empresa, conseguem pegar fraude, né? Será que a fraude ela é capturável se os processos estão embasados majoritariamente em declarações de empresa? Ou num momento em que a tecnologia permite que você consiga cruzar o dado do quanto aquele fornecedor declara que tem a receber da varejista, que declara o total que ela tem a pagar, não bate, os seus processos de análise de risco não deveriam estar embasados em dados e não em declarações, né? Então, essa mudança estrutural que a Com Dinheiro está muito bem posicionada, e a própria UNA também está se posicionando para isso, é uma mudança que vai, de fato, afetar os negócios de validação de informação, que são agências de rating, são as empresas de auditoria, mas também a tomada de decisão do investidor, porque o investidor vai ficando educado. Opa, esses mesmos casos que a gente está falando, volta a ter um ano antes do estresse, olha qual era o rating, como é que o balanço tinha sido auditado. Eu, investidor, não consigo olhar só essas 2 informações, eu tenho que olhar algo mais. E aí é esse algo mais que vocês estão construindo muito bem esse negócio há 12 anos da Com Dinheiro para entregar para o investidor, né? Imagina quando a gente tiver a dívida emitida pela UNA tokenizada. A gente vai conseguir pegar no balanço da empresa e no balancete do fundo o mesmo token para garantir que os valores cruzam. E aí não tem Nosso dúvida. mundo vai ser muito mais fácil. O mundo vai ser mais fácil. Muito bem. Felipe, queria agradecer a sua participação aqui e deixar esse espaço aqui para você também falar um pouquinho de Com Dinheiro, como é que o pessoal consegue te achar. Quem não
conhece ainda Com Dinheiro para você deixar o seu recado aqui. Maravilha. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite aqui. Foi um prazer estar aqui e bater esse papo com a profundidade que você me permite trazer. Né? O prazer é nosso aqui. A gente sempre trazendo as pessoas expoentes aqui do mercado financeiro para o nosso cliente, os nossos investidores. Eu fiquei muito feliz com esse bate-papo. E quem quiser acompanhar um pouco mais sobre a Com Dinheiro, pode visitar lá o nosso site www.comdinheiro.com.br, manda lá um e-mail em contato@comdinheiro.com.br, marca uma reunião, te marca um café, visita quem for do mercado financeiro, vai lá no escritório. Se vocês quiserem conhecer a gente também, manda lá um e-mail, visite a gente. Vai ser um prazer trocar figurinhas sobre o mercado financeiro, sobre dados e como a gente pode desenvolver esses mercados. E quem quiser me acompanhar também, pode ir lá visitar no LinkedIn, Felipe Ferreira, né? Você não vai ter dificuldade em encontrar. Sempre posto lá umas coisas, umas curiosidades a respeito de cruzamento de dados aí para deixar o pessoal instigado a olhar mais desse mercado também. Muito bom. Obrigada, Felipe. E esse foi mais um episódio do NaCast que você pode acompanhar no nosso canal no YouTube e no Spotify. Obrigada, Felipe. Acompanhe-nos nas nossas redes sociais.